Boa noite a todos. Me chamo Patrícia Lisboa, participo da Sociedade Espírita Cristã Vinha de Luz, em Campo Grande, e fui convidada aí pelos amigos e irmãos da BBM para fazer hoje os estudos desta noite. E, como sempre fazemos, leremos uma página de ambiente, de preparo de ambiente, faremos a prece e depois iniciaremos aí com os nossos estudos. A página que eu irei ler é do livro Caminho, Verdade e Vida, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo é 173, com o título Zelo do Bem. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhes os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem, onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam, muita vez, a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal. Nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimento. Para essas almas que encontram no íntimo de si próprias o prazer de servir, sem indagar os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos, são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. E assim, convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos, elevarmos o nosso pensamento até Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, nosso irmão maior. E nessa sintonia de amor e de paz, vamos agradecer, mestre, esta oportunidade de trabalho, oportunidade de aprendizagem, de conhecimento, de podermos, Jesus, refletirmos sobre as nossas decisões, sobre os nossos atos, sobre as nossas condutas perante a lei divina do nosso Pai. E te pedimos, querido amigo, que tu continue presente em nossos corações, em nossas vidas, no nosso dia a dia,
para que possamos, querido amigo, ter a sensibilidade de te sentir, nos fortalecendo para a nossa caminhada, que sejamos, Jesus, perseverantes, que tenhamos bom ânimo para continuarmos a nossa trilha na nossa caminhada terrestre. Jesus querido, te pedimos ainda mais por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que possam receber e sentir esse teu amor infinito, essa tua esperança, Jesus, que tu nos traz todo dia, em cada amanhecer. Que nesta noite, Jesus, recebamos as tuas bênçãos e que possamos senti-las. E assim, Jesus, te pedimos permissão para estudarmos um pouco mais e com a tua doce e bendita paz, Jesus, damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, nós iniciaremos com o nosso tema hoje, que é o Livro dos Espíritos. Deixa eu só colocar aqui para todos, compartilhar, né? Como eu falei das outras vezes, eu estou aprendendo, caminhando, então é tudo um pouquinho lento, né? Mas vamos iniciando aqui com o nosso tema, que é o Livro dos Espíritos, que faremos hoje, né? Dando a continuidade na parte segunda, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, né? E o título que nós falaremos hoje é Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. Só que antes eu quero deixar um recadinho. Para quem ainda não é inscrito no canal da BEBM, se inscreva, compartilhe, né? Divida o que você está aprendendo. Vamos acender a nossa luz, né? O nosso amor. Para quê? Para que a gente possa divulgar a doutrina e ser coparticipador aí dessa transformação do planeta, né? Que é o que a gente pede que seja o mais leve possível, né? E aí, meus irmãos, nós iremos. Deixa eu voltar só para aquela tela lá principal. Nós iremos fazer esses estudos hoje, só que antes eu quero comentar que nós iremos estudar os itens 361 até o 366. E Kardec, ele nos traz, assim, como sempre, né, dessa forma de identificar se realmente as nossas atitudes são boas, se as nossas atitudes não são tão muito boas assim, né? Como está sendo o nosso caráter enquanto encarnado, né? As nossas paixões, as nossas diversidades de qualidades, as nossas aptidões. Então, Kardec nos traz essa reflexão. E vemos que estudar e entender as questões trazidas por Kardec nos faz realmente fortes, né, para nos modificarmos dentro de cada etapa, vamos dizer assim, né? Só que eu quero dividir com vocês, iniciando aí os nossos estudos, essa pergunta já para nos deixar assim uma reflexão. Deixa eu só mudar. Aqui. Antes da pergunta, como o título, né, fala sobre faculdade, fala sobre moral, fala sobre intelectual, vamos tentar trazer para a nossa realidade e até o significado das palavras, né? A faculdade é o quê? É uma potência inata da alma, a gente já traz dentro de nós. E moral, o que significa moral? Né? No próprio Livro dos Espíritos, lá na questão 629, já nos traz que a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, nós temos essa oportunidade, meus irmãos, de observarmos o que é certo e o que não é certo, né? A moral verdadeira, que eu coloquei até duas figuras aí
na tela, da moral verdadeira, da moral de Cristo, do nosso irmão, e da moral mundana, o que a gente vê muito, até na nossa atualidade agora, os jovens, o que a gente vem acompanhando do que realmente tem significado para eles, né? O dinheiro, o poder, a casa, né? O carro, isso tudo é o quê? É a moral do mundo para eles, né? Para nós também. E o intelectual, que pertence à inteligência, que está na inteligência. E o que seria inteligência? Faculdade que tem o espírito de resolver um problema, de compreender algo assim mais complexo, do novo. E aí a pergunta que eu queria que vocês analisassem: será que a inteligência caminha juntamente com a moral? Será que é assim? Elas estão juntas, paralelas? E aí a gente vai observando que nós temos o quê? Nós temos uma, como se fosse bagagem, a gente carrega dentro da gente, quando desencarnarmos, essa bagagem de coisas boas e coisas ruins. É eu quem vou levar, né? E aí, conforme a gente vai estudando um pouquinho mais, a gente vai identificando que essa bagagem depende da gente, do que a gente vai querer levar, né? Temos que começar até a desconstruir certas falas, principalmente com os nossos filhos, aos nossos netos, quando a gente fala assim: João puxou ao pai, ele é inteligente, ele é muito esperto, puxou muito ao pai. Já a Maria, ela puxou um pouco a mãe, porque ela é meiga, ela é calma. E aí, será que realmente tem essa herança de puxar do pai ou da mãe a inteligência, a moral? E aí a gente passa a refletir o que realmente nós herdamos dos nossos pais, né? E aí a gente vai estudando que na doutrina a gente vê que a gente não herda a parte intelectual nem moral dos nossos pais. Nós herdamos, sim, é a genética, é a aparência dos olhos, a aparência física, a cor dos olhos, né? O nosso trejeitos de ser, de falar, a gente vai herdando isso dos nossos pais, mas não a parte intelectual ou moral. Na questão 207, a gente vai voltar um pouquinho para poder dar continuidade nessas questões, tá? Que nós estamos estudando. Na 207, ele já nos traz assim a pergunta, no Livro dos Espíritos: frequentemente os pais transmitem aos filhos a perescência física, ou seja, a semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? E aí os espíritos respondem: não, que diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. Então a gente vê que influência de parte de herança somente genética, não herança intelectual e moral. Nenhuma influência faz os pais, influem, né? Vamos dizer assim, os pais. O que tem influência os pais perante aos filhos após o nascimento? A influência de educar, de disciplinar, de orientar os seus filhos. Mas essa bagagem também de assimilar e colocar dentro da bagagenzinha o que meu pai e minha mãe me ensinaram, me orientaram e exemplificaram, também vai depender de nós, quanto espíritos, se vamos fazer assim realmente de guardar aqueles ensinamentos, né? Então a gente vai entendendo que o homem ele herda de si mesmo e não de pai e mãe, né? Essas características intelectuais e morais. Os pais participam, mas o espírito é que, através da sua individualidade, através dos ciclos das suas reencarnações, é que vai aprimorando e aprendendo. E é uma coisa também muito importante: nós não podemos pensar que Deus criou um espírito mais inteligente do que o outro, né? A gente tem que sempre lembrar
que Deus criou todos nós simples e ignorantes. Ignorantes no sentido quê? Do saber, do conhecimento. Então, é através das encarnações, desses ciclos, conforme eu falei anteriormente, que nós vamos desenvolvendo as nossas aptidões e os nossos aprendizados. Mas isso cada um no seu tempo, né? Cada um no seu caminhar. A grande questão é realmente assim, de nós aproveitarmos o tempo que nós estamos encarnados, né, para desenvolvermos essas aptidões para o bem, né, desenvolvermos a nossa parte moral. E até no próprio Livro dos Espíritos, o Kardec já recebe essa orientação dos espíritos. A moral é a regra do bem proceder, né? Que é através da observação da lei divina. Mas e essa lei de Deus? Essa lei divina, Patrícia, aonde é que está escrito? Você está falando, mas é você quem está falando ou você está baseado em alguma coisa? É claro que a gente sempre fala baseado em livros, né, da própria codificação. E aqui no próprio Livro dos Espíritos, já diz lá na questão 621, onde está escrita a lei de Deus? E aí a resposta, na consciência. Então, a partir do momento que a gente tem a consciência do que é o bem proceder e o mal proceder, a gente já se cobra e tenta o quê? Andar nessa linha central, que é esse eixo central de Deus, dessa lei de Deus, né? Porque Deus gravou em cada um de nós essa lei divina. Mas alguns, eu até às vezes a gente esquece. Ficamos o quê? Adormecidos, não queremos despertar, porque dá trabalho, o reformar, né? Essa mudança interna. Então, o bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei divina, e o mal é tudo aquilo que a gente infringe da lei divina, né? E essa moral dentro de nós, como eu falei, a gente vive sempre tentando fugir, né? Não olhando para dentro de nós. E nós temos que fazer o quê, gente? A frase tão falada, né? A reforma íntima. E é fácil? Não, porque é fácil a gente olhar os defeitos dos outros, mas os nossos defeitos, o que nós temos que mudar, o que nós temos que realmente reavaliar se é bem proceder perante a lei divina ou se está sendo um mau proceder. Então, a gente sempre vai dando preferência para quê? Para a faculdade intelectual, e aí acaba não caminhando juntas, né? E deveria caminhar juntas, mas a gente acaba o quê? Querendo sempre fazer mais da parte intelectual e esquecendo a moral. E aí vamos entrar na nossa questão propriamente dita, que é a 361. Eu voltei um pouquinho, conforme eu falei, para a gente começar a ter já uma ideia dos nossos estudos, do que a gente realmente vem falando, né? E aí na 361, Kardec pergunta assim aos espíritos: qual a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? E aí os espíritos respondem: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então a gente vê que nós não podemos falar que é um bom espírito ou um mau espírito que Deus fez, né? Jesus nunca vai criar o bom ou o mal. Não criou. Como eu disse no início, Deus criou todos nós simples e ignorantes. Nós é que vamos tendo essa tendência para o mal, vamos fazendo as coisas para o mal. Mas aí é aquilo que eu falei, é a nossa bagagem, é aquilo que a gente vai colocando dentro da nossa sacolinha, da nossa bagagem. Se for coisas boas, ótimo, mas se for coisas ruins, somos nós, né? Deus não criou espírito bom nem espírito ruim, como eu falei.
E nós vamos nos desviando, né? E indo para caminhos o quê? Caminhos errados, caminhos que não condiz com a lei divina, com a lei de Deus. E aí, não ainda contente com a resposta, Kardec faz uma subpergunta. Seguir-se-á daí, deixa eu só tirar meu. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é a de um mau espírito? E aí os espíritos vão lá e respondem: sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer crer na existência de espíritos maus, o que chamais demônios. Então, assim, Deus não criou o espírito mau, os espíritos maus. Deus criou todos simples e ignorantes. Nós é que vamos o quê? Vamos, infelizmente, tendendo para o mal. E aí, na questão 96 do Livro dos Espíritos, pergunta se os espíritos são iguais dentro da sua hierarquia. Show. Ó, na 96 pergunta assim: diferentes ordens de espíritos são iguais os espíritos ou existe entre eles qualquer hierarquia? E aí a resposta: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então, a gente vê que os espíritos eles são iguais, sim, dentro da sua o quê? Genealogia, ou seja, da sua criação. Nós somos iguais porque fomos criados simples e ignorantes, mas somos diferentes no despertar espiritual. Porque cada um vai trilhando e vai seguindo o caminho que no momento acha que deva seguir. Porém, nós temos o quê? Nós temos um farol, nós temos uma direção, que é Jesus, que são as leis divinas. Então, a gente realmente tem que se colocar nesse eixo central do universo, que é a lei divina. Uns se adiantam mais, como ele diz aqui, né? Enquanto outros ficam o quê? Ficam estagnados em sua evolução espiritual. E na questão 100 também é bom a gente comentar que nessa questão 100 do Livro dos Espíritos, ele nos traz a escala espírita. E seria muito bom, né, de vez em quando, a gente parar para dar uma lida, uma analisada e identificar em qual escala que eu estou, né? Em qual ordem que eu estou. Aqui a gente verifica que são três ordens que nós temos. A primeira ordem são dos espíritos puros, né? Aqueles que já atingiram a perfeição. A segunda ordem dos espíritos bons. E a terceira ordem são dos espíritos o quê? Levianos, que é o que a gente vai ver aqui nessa questão 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacissados, ou seja, que não têm juízo, e levianos? E aí vem a resposta dos espíritos. São indivíduos estúrdios, ou seja, desajuizados, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Então, a gente vê, como estávamos comentando, que nós temos o quê? Três ordens de espíritos. Será que eu estou em qual ordem? Em qual categoria? E na terceira ordem, ela é subdividida em classes, aonde a gente encontra esses espíritos levianos, né? Porque nessa terceira ordem, onde nós estamos vivendo, né? Que é o mundo de provas e expiações, nós estamos enquadrados nessa terceira ordem. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos, que temos predominância na matéria, né? Predominância, perdão, ao mal, ao orgulho, à vaidade, às paixões. E aí a gente faz a seguinte pergunta: mas nós temos a intuição de Deus? Deus tem a intuição? Tem.
só que a gente consegue compreender? Não, não, porque nós ainda estamos tão focados nas coisas, vamos dizer assim, ruins, que a gente não consegue perceber e sentir Deus. E aí a gente vai verificando que essas características que nós trazemos são a partir do quê? Das nossas atitudes, né? No que nós fazemos. Nós fazemos coisas boas, quando a gente desencarnar, a gente vai levar essas coisas boas, e quando retornarmos aqui, nós também teremos essa bagagem das coisas boas. E isso também acontece com as coisas ruins, com as coisas más que nós temos. E vemos que se nós estamos enquadrados nesta ordem de espíritos também levianos, o que que a gente tem que fazer para melhorar, né? É através dos estudos, dessa autoanálise, dessa aprendizagem que nós temos que ter para verificarmos que nós precisamos o quê? Ter atitudes que conduzem, que são baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, eu coloquei até esse quadrozinho de evolução espiritual para a gente poder realmente entender que tem essa escala de 0 a 10 e nós saímos lá da animalidade, né? Da parte primitiva do espírito, já viemos já de muitas encarnações, reencarnações, já o quê? Tendo sucessivas evoluções bem pouquinha, mas continuamos. E é como se fosse uma escada mesmo, que a gente vai subindo. Mas naquela encarnação, se eu não quiser aprender, se eu não quiser me evoluir, se eu não quiser ajudar o próximo, eu vou continuar ali estagnada. Eu não vou retroagir, eu não vou voltar atrás. E qual é o nosso objetivo? É a angelitude, né? E aí, vamos para a questão 363, que diz assim, a pergunta: tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? E aí, a questão, a resposta: não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Então, a gente para e pergunta: a paixão é a mesma coisa que o amor? Não. A essas paixões que ele diz aqui é o que vamos vendo no nosso dia a dia. É as paixões desenfreadas, a paixão cega, o orgulho, né? O excesso de coisas que a gente transforma para a paixão. São os nossos vícios, esses desejos que ainda trazemos dentro da gente, que a gente ainda não conseguiu depurar, que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar. A gente tem que fazer o quê? Esse trabalho realmente de estudo, de reforma, de entendimento, para quê? Para ressaltarmos mais o nosso lado bom. Nós temos o nosso lado bom, né? E na questão 364, Kardec pergunta assim: o mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? E aí ele responde: certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos, porque seria um pouco até contraditório, né? Ter dois espíritos dentro de uma mesma pessoa, de um mesmo ser encarnado ali, e aí ficar o lado bom e o lado ruim, como eu botei a máscara no início aí dos estudos. As várias qualidades morais e de inteligência são bagagens mesmo acumuladas e aprimoradas através do nosso esforço. Precisamos o quê? Termos vontade firme e sincera para essa mudança, né? Para essa transformação da qualidade, tanto moral quanto intelectual, para que a gente realmente possa alcançar. E aí eu trouxe uma questão até do livro Consolador, que é a questão 204, que nos traz assim um pouco mais de esclarecimento
quanto a essa questão 364. A alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E aí vem a resposta que eu tentei sintetizar para não ficar muito longa, por causa do nosso tempo. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, as duas asas, a moral e a intelectual, o sentimento e a sabedoria, elas têm que estar o quê? Alinhadas para alçar voos rumo à perfeição. Porquanto a parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, vemos, meus irmãos, e entendemos que a evolução moral, ela vai estar sempre, a certa forma, mais importante do que a intelectual, mas ambas têm que caminharem juntas. E vamos continuar aqui na questão 365. Por alguns homens, não, porque alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são, ao mesmo tempo, profundamente viciosos? Será que os espíritos encarnados em homens inteligentes são espíritos superiores, são também viciosos? Aí vem a resposta. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, ou seja, a gente vai sempre caminhando para o alto. Mas o progresso, se não efetua simultaneamente em todos os sentidos, intelectual e moral, durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. Então, eles são inteligentes, sim, mas não estão moralmente elevados, né? E aí pensamos, a inteligência, ela progride juntamente com a moral? Não, mas deveria, né? Deveria estar sempre elevando, galgando degrau por degrau juntos. A inteligência, né, a parte intelectual com a parte moral. Então, eu ser inteligente não quer dizer que eu tenha desenvolvido esse meu lado, tenho esse meu intelecto desenvolvido, mas não quer dizer que a minha moral, né, a minha parte moral, ela está desenvolvida. A inteligência, ela serve muitas das vezes, né, como instrumento para nós o quê? Progredirmos, mas quando bem usada. Eu coloquei até uma imagem aí de um cientista, né, de a parte microscópico, tudo, para quê? Para que a gente veja que quantas pessoas utilizam a inteligência para o bem, né? Para o bem de uma forma geral, para a humanidade. Vivemos tempos aí recentes com o Covid, quantos e quantos pesquisadores, cientistas doaram o seu tempo para quê? Para irem atrás, descobrirem a vacina, né? Para diminuir um pouco o sofrimento nosso. E aí a gente vai ver que muitos utilizam a inteligência para a paz do mundo, muitos utilizam a inteligência para descobertas de medicamentos, para descobertas de aparelhos, né? E aí a gente vê que esses estão preocupados com o quê? Com o próximo. E estão usando bem
a sua inteligência. Porém, como nós temos os dois lados, o lado do bem e o lado do mal, criados por nós mesmos, porque nós é que vamos nos desvencilhando da lei divina, a gente vê que aqueles irmãos que têm a inteligência também, mas que usam para o mal. De que forma? Oprimindo, criando guerras, estimulando, né? Falando mal da vida alheia, não usando de forma boa a sua inteligência. E passando para a questão 366, a gente se depara com a seguinte pergunta: que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial. Ou seja, seria uma ideia boa, certa, ter um corpo com vários espíritos dentro, como ele está perguntando aqui? E aí a resposta é a seguinte: refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única, ou seja, um único espírito, né? Se o homem fosse um amálgama, ou seja, uma fusão de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Ou seja, não haveria uma vontade só, né? Não haveria a individualidade. As qualidades morais e intelectuais do homem são conquistas dele mesmo, né? Adquiridas através de encarnações. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa, fazem com relação à criatura humana o que, com relação a Deus, faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no universo, né? Deus do fogo, Deus da água, do ar. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, ou seja, já naquela época, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma única causa, que é a causa primária de todas as coisas, que é Deus, né? E continuando na explicação, ele diz assim, os espíritos dizem assim: o mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a este respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fossem múltipla a matéria. Hoje, compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar quantos os sons. De semelhante sistema, decorreria que, quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significaria que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teriam deixado
o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes provam suas personalidades e identidades. Então, meus irmãos, vamos observando que estarmos aqui encarnados é um aprendizado. Aqui neste corpo reside um único espírito, eu, Patrícia, momentaneamente Patrícia, mas que eu trago essa bagagem de outras encarnações, tanto essa bagagem material, moral, quanto intelectual. E hoje, encarnado, eu posso ter, eu tenho meu livre-arbítrio e escolho o caminho que eu quero percorrer. Porém, a partir do momento que nós temos e entendemos a responsabilidade quanto espírita, nós temos que fazer essa mudança, né? Estarmos encarnados, meus irmãos, é um aprendizado, que possamos aproveitar o Evangelho de Jesus, né? Que nos direciona a esse olhar para nós mesmos, a essa reflexão, essa autoanálise, né? E vamos aproveitar esse código moral, que é o Evangelho, para refletirmos e analisarmos. E aí eu ainda vou colocar mais um aqui, mais um slidezinho, porque a partir agora do final, que a gente já está chegando no nosso final, eu coloquei a seguinte pergunta: como posso colocar em prática, né? Como eu posso mudar? E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, no item 4, diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, meus irmãos, aqui é só a bibliografia, a gente já está no final. A gente vê que nós podemos mudar, mas depende de nós. E como eu posso ajudar? Como eu posso mudar? A evangelização. Quem tem filho, quem tem neto, leve até um centro que faça a evangelização, que tenha, né, a evangelização, porque são desde pequenininho que nós vamos o quê? Já transmitindo a moral do Cristo, a moral de Jesus, né, para estar já despertando nesse ser encarnado a moralidade para o bem, né? O culto no lar, que todos nós possamos fazer esse culto no lar, essa uma horinha que a gente pare, que a gente reflita sobre os ensinamentos de Jesus. O dia tem 24 horas, né? A gente consegue tirar uma horinha só, fazer essa autoanálise, essa mudança que realmente tem que vir de nós mesmos, né? Esses exemplos que nós temos que dar. Não somos espíritos perfeitos ainda, mas estamos mudando, né? Nós temos essa vontade de querer mudar e que a gente realmente coloque em prática, né? Então, meus irmãos, vamos tentar desenvolver em nós, né, para irradiar para todos aqueles que estão ao nosso redor, à nossa volta. Irradiar o quê? O sentimento de amor, né? Essa ligação com Deus. E fica aí o convite para que possamos realmente mudar e ajudar ao próximo. Temos a necessidade dessa mudança, meus irmãos. Precisamos, né? Principalmente nessa parte moral. E que tenhamos força e coragem para fazermos essa mudança. Eu vou deixar no final a bibliografia do que foi lido, que foi estudado, e convido a todos para fazermos a prece de encerramento. Querido Jesus, agora neste momento te agradecemos por todos esses ensinamentos, por todas essas reflexões, que possamos realmente, querido Jesus,
colocar em prática, ter essa perseverança nessa mudança que precisamos, poder, Jesus, compreender a realidade e a necessidade de cada oportunidade que temos quando estamos encarnados. Jesus querido, que a tua luz se faça nesta noite em cada lar, em cada coração que vibra junto conosco e aqueles corações também que ainda não despertaram para o teu amor, para a tua benevolência, que possamos, Jesus, transformar através da tua luz esses nossos irmãos, mas a iniciar por nós, Jesus. A transformação tem que vir de nós. E assim, querido amigo, querido mestre, envolve e proteja a todo o planeta Terra, que tanto passa por necessidades, por provas, por expiações, aos nossos irmãos, Jesus, que passam por dificuldades maiores do que a nossa. E assim, te agradecemos por esta oportunidade e damos, Jesus, por encerrado os estudos da noite de hoje com os nossos corações em festa, alegres por esta oportunidade. E damos por encerrado os estudos da noite de hoje na tua doce e bendita paz, Mestre. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade aos nossos irmãos da BEBM e deixo aí de novo o convitezinho para que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo para propagarmos cada vez mais a doutrina espírita. Vou deixar aqui a bibliografia e logo assim já encerrarei. Muito obrigada a todos, fiquem na paz.